Oi, pessoal, bom domingo para todo mundo. Tudo bem? Hoje nós vamos fazer um bate-papo terapêutico aqui no Insta, porque vocês pediram. Que toda quarta-feira nós temos no Facebook. E hoje então a gente vai falar por aqui também. Depois vocês me falam o que vocês acharam, onde é que vocês preferem, se vocês querem continuar o bate-papo no Insta também. Boa noite, Fê Perandio, Lúcia Alves, boa noite, pessoal, tudo bom? Belinha, Kelé Ferreira, Alfredo Sampaio, Kathleen, boa noite, Lúcia Inácio, Glaucio. Bom, pessoal, Suelen, boa noite, Suelen, tudo bom? Poliana, a Cris Ruivo, tudo bom, Cris? Boa noite, querida. Então, hoje, pessoal, a gente vai falar da ansiedade. E é interessante porque domingo, esse é o horário, né? Bate aquela deprê de domingo, a gente já aproveitou o final de semana. Quando chega domingo em casa, começa a pensar, né, nas coisas que a semana vão vir, volta a sentir os problemas. Às vezes houveram problemas, conflitos de família, ou no final de semana as coisas não aconteceram como a gente espera. E essa ansiedade muitas vezes bate muito forte no domingo. E o que acontece geralmente? Sexta-feira a gente cria uma expectativa. E não somos só nós, a sociedade como um todo, né? A mídia, todo mundo posta nas redes sociais também. Hoje é sexta-feira, hoje eu vou aproveitar, é dia de ser feliz. E a gente cria uma expectativa muito boa. Tão boa, idolatra tanto aquilo que o final de semana acaba não sendo tão maravilhoso quanto se imaginava, quando se idolatrou, né? A pessoa fica imaginando que vai ser uma coisa muito maravilhosa, muito fora da realidade, quando na verdade depende muito de nós essa expectativa, né? A gente tem que fazer menos expectativa e mais aproveitar. O que acontece é que a pessoa, principalmente a ansiosa, ela espera tanto do futuro, tanto do que vai vir, que geralmente não acontece, porque ela nem aproveita bem o que está acontecendo, então ela está sempre na cabeça na frente. O que acontece com a pessoa que fica com o foco muito no futuro? Não aproveita o presente, não aproveita o que está acontecendo agora. E aí domingo, final de semana acabou, nem tudo aconteceu como ela gostaria, e aí vem essa deprê, né? Junto com o pensamento de que amanhã sem chance, sem novidade, amanhã vai ser um dia normal, todo mundo vai trabalhar. Então acaba tendo, né, essa deprê de domingo, que acontece que aumenta a nossa ansiedade e a gente fica pensando, o pensamento fica muito negativo. O que a gente tem que fazer, pessoal? Primeiro, a gente falando de ansiedade, é um sentimento muito comum a todos nós. Todos nós vamos sentir ansiedade. E tem pessoas que têm predisposição genética, então elas já são mais ansiosas do que os outros no normal, sem haver preocupação, estresse. Normalmente elas já são mais ansiosas do que os outros, porque elas têm essa predisposição genética. Então, pessoal, a gente tem que entender que a ansiedade é um estado mental normal. E que geralmente ele vai demonstrar uma preocupação fora da realidade, maior do que deveria ser. O que eu tenho que avaliar são as evidências que os fatos estão me mostrando. Eu não posso ter uma ameaça, um perigo a nível 3 e tá com uma ansiedade a nível 8. Então, em primeiro lugar, a gente tem que parar para pensar que a ansiedade, ela pode ser totalmente controlada na nossa mente. Totalmente controlada, o controle está em nós. Então vou avaliar os meus dados de realidade. Com o que é que eu estou preocupado? Por que eu estou ansioso assim? Porque a ansiedade, ela é uma sensação interna. Só que ela é tão angustiante, e se eu não tiver um controle mental, ou seja, se com o pensamento eu não conseguir controlar essa minha inquietação mental, eu vou começar a externalizar ela. Então eu vou precisar fazer algumas coisas para o meu lado externo tá igual comigo, porque aqui dentro eu tô um turbilhão, então lá fora também. Então eu pego e fico muito agitada, eu como demais, eu não paro quieta.
eu falo demais, então a pessoa fica com um comportamento muito impulsivo. Ela perde um pouco a função que a gente vai chamar de freio inibitório, que é ela inibir alguns comportamentos, algumas respostas inadequadas. Ela fica sem freio, porque ela quer externalizar aquilo que ela está sentindo, porque por dentro ela tá um turbilhão. E essa inquietação mental, então ela fica, não para de mexer no celular. Tem muitas pessoas que são ansiosas, principalmente as que são geneticamente ansiosas, ela tem uma predisposição maior para fumar, então fuma muito cigarro, querendo que aquele comportamento, eu quero gastar aquela minha energia para me acalmar por dentro. Mas por dentro não adianta, ela vai ficar exausta na cama e vai continuar ansiosa, porque é uma inquietação mental, tá tudo na cabeça dela. E o libertador é quando a gente descobre que se você tá com muito medo de que algo aconteça, você tem que pensar que quem criou essa sensação e esse medo foi a sua própria mente. E eu garanto para vocês, pessoal, 99% das nossas preocupações não acontecem. É tudo da nossa imaginação. A gente fica imaginando um desfecho, a gente fica imaginando, antecipando um problema que talvez nem exista. A ansiedade, ela é uma preocupação de algo que nem aconteceu. Aí vai ter uma diferença da gente estar preocupado com algo que está acontecendo, que daí a gente vai chamar de um ápice de ansiedade, que a gente vai estar estressado, que aí a gente se estressa muito com o problema real. Mas mesmo que seja um problema real, em geral o ansioso se preocupa mais do que deveria. O problema não é tão grande quanto o sofrimento dele. Ele sofre em excesso. Ele tem um medo em excesso de que algo aconteça. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Ansiedade é doença. A FB Perandio perguntou. Pode ser. A gente está aqui falando de um sintoma que é a ansiedade. Mas existem os transtornos de ansiedade, que aí é quando essa ansiedade está tornando a sua vida incapacitante, disfuncional. A gente vai falar assim na terapia cognitivo-comportamental. Ou seja, algumas áreas da minha vida não estão funcionando mais devido a esta ansiedade. E aí, quando se torna uma doença, quando se torna um transtorno de ansiedade, que aí nós vamos ter existem vários transtornos de ansiedade, síndrome do pânico, fobias, fobia social, fobia de alguma coisa mais específica. Existe o transtorno que é o transtorno de ansiedade generalizada, que é quando a pessoa não tem um motivo específico para estar ansioso, mas ela fica ansiosa em relação a tudo. Então, quando se torna um transtorno de ansiedade, aí a gente vai ter que buscar uma ajuda profissional, tem que fazer um tratamento, tem que fazer uma terapia, a mais indicada para ansiedade, né? São as terapias que vão trabalhar com essa reestruturação cognitiva. Muitas vezes pode precisar de medicação, outras não, pode também se tratar sem medicação, mas se for já um transtorno de ansiedade mais grave, vai precisar até de medicação. Tá? Então, pode ser doença sim. A Lúcia Inácio Silva, sou muito ansiosa quando está próximo de acontecer algo que eu queira, que às vezes nem consigo me concentrar no trabalho, às vezes não consigo me alimentar bem só com o assunto na cabeça, aí depois fico tranquila. Lúcia, é muito comum a ansiedade nos dá o que a gente vai chamar de declínio cognitivo. Ela baixa o nosso nível de concentração porque a gente perde o foco para o que a gente precisa. Ela não nos deixa focar naquilo que a gente está precisando. Então isso é muito comum. E o que acontece? Quando você fica mais tranquila, provavelmente é quando você fica muito exausta ou você já atingiu uma capacidade cognitiva de se tranquilizar. Que é quando a gente analisa as consequências, tá? Mas que problema é esse? O ideal é a gente trabalhar assim. A gente pode pensar, por exemplo, 2 desfechos para nossa preocupação de agora. Então, pense 2 alternativas. O que pode acontecer? O que eu posso fazer para resolver? E a gente escolhe uma para colocar em ação. Depois que a gente escolhe
como que a gente vai resolver o problema? Aí a gente tem que baixar nossa ansiedade, porque a gente tem que ter um controle mental de que eu já fiz o que fazia parte do meu controle e agora sofrer ou não vai mudar nada. Quando a gente está com muito medo de que algo aconteça, você tem que parar para pensar: eu senti esse medo agora, eu estar sofrendo hoje, agora, no final do meu domingo, para alguma coisa que eu tenha que resolver amanhã, vai mudar alguma coisa? Ou eu só vou ter sofrido, ter perdido o meu domingo agora e amanhã vai acontecer a mesma coisa se eu não tivesse sofrido? Tem alguma coisa que eu posso fazer agora para melhorar essa minha preocupação? A melhor coisa, pessoal, é buscar meios que te distraem. É você pensar outras coisas, se ocupar. Você pode dividir esse problema com alguém, né? Domingo é dia que geralmente a gente tá com a família, então fala para alguém da sua família, alguém que você gosta de ouvir o conselho, alguém que você gosta de ouvir a opinião. Então você precisa muitas vezes falar faz bem, né? Mas falar para a pessoa certa, porque muitas vezes o ansioso, ele começa a contar o problema dele para todo mundo. E muitas vezes fala com uma pessoa errada que só te deixa mais preocupado ainda. Então você precisa, escolhe uma pessoa que você confia, fala sobre o seu problema, pensa, né? Quais são as soluções que ele pode ter, pode dividir com essa pessoa. E procure um hobby. Saia. Muitas vezes a melhor coisa é sair de casa. Às vezes a gente em casa, a gente